bom que você está aqui no nosso programa Além do Púlpito. Nós estamos aqui iniciando esse projeto para mostrar para você que todo líder ministerial, todo pastor, todo obreiro, ele tem uma vida além do púlpito. E hoje, no nosso programa de estreia, nós vamos ter um quiz de pergunta. E o casal convidado de hoje é o pastor Léo e a pastora Jéssica. Seja bem-vindo ao Além do Púlpito. Então, fala um pouquinho de vocês pra gente. Obrigada pelo convite, pastora Jaqueline, pastor Rogério. Eu sou a pastora Jéssica, né, como a pastora falou, esposa do pastor Léo, mãe da Manuzinha. É uma honra, né, para nós estarmos aqui no programa de estreia. É um programa de estreia, se lembrar de nós. Deus abençoe a vida do pastor, por lembrar de nós. Estamos juntos aí nesse bate-papo legal, que você vai entender um pouco o que é além do púlpito, né? Tudo que acontece nos bastidores da vida de um pastor. E para começar, pastores, eu gostaria de perguntar para vocês: quem disse eu te amo primeiro de vocês dois? Quem foi que falou primeiro eu te amo? Fui eu quando eu conheci ele. Quando eu conheci ele, assim, de início eu me apaixonei. Falei, é esse que eu vou amar pro resto da minha vida. E gostaríamos de saber lá quem é o que mais esquece os compromissos da casa. Da casa? Daí é ele, eu deixo ele falar essa aí. A maioria dos homens são assim, datas nós somos terríveis. Esquece até meu aniversário. Mas datas é complicado, é por isso que Deus coloca pessoas do teu lado para te lembrar das datas. Existem muitas mulheres no ministério, muitas esposas de pastores, líderes, muitas mulheres que questionam o fato do marido esquecer dos compromissos de casa, mas não se esquecer da agenda da igreja. Pastora Jéssica, como que funciona a cabeça do pastor Léo com a agenda da igreja? Olha a minha agenda aqui, eu vou conversar com o pastor, porque tem que fazer isso, porque agora, em relação à igreja, porque daí quando é relacionado à casa, a família, daí é eu que tenho que lembrar, mas do contrário ele tem que ficar ali, porque daí se eu pensar nos dois lados, família e igreja, daí, né, ai, Senhor amado. Vocês viram que ela deu a resposta, né? Ela não pode pensar em família e igreja. Eu também não posso pensar em família e igreja. Então Deus coloca as coisas certinho. Ela pensa mais nas agendas de casa. Deus colocou ela para dizer assim: amanhã é aniversário do filho, amanhã é aniversário da filha, amanhã é aniversário da sogra, amanhã é aniversário da sua mãe. Deus colocou ela para me lembrar disso. E até mesmo fala assim: amanhã é meu aniversário, tá, amor? Vê se não esquece. Agora, quanto ao compromisso das igrejas, aí Deus faz as coisas perfeitas. Quando ele chama a gente encara o ministério como ele tem que ser encarado. O Espírito Santo não deixa você esquecer de nenhuma data, incomoda ela mesmo. Somos comuns, igual você, igual a tua esposa, o teu esposo, temos divergências de ideias, temos conflitos de ideias, mas qual que é o grande segredo? Sempre chegar a um acordo comum. É aqui e é aqui. É esse ponto que nós temos que chegar. Concordo. Então, é aqui. Nunca deixar para depois, ou deixar mal resolvido, ou cada um ter uma ideia. Não, é chegar num acordo comum. Chegamos? Nem que isso demora o dia inteiro, né, mas pra você chegar num acordo comum, mas... nem sempre nós temos isso como padrão, né? Eu vejo muitas mulheres, e talvez isso é o caso de quem está nos assistindo agora. Talvez você, mulher, passa por essa situação de ficar chateada, ficar entristecida, porque o seu marido é mais envolvido com os projetos da igreja, ele dá mais atenção à agenda da igreja, os compromissos da igreja, do que com os compromissos da casa, ou datas comemorativas e tantas coisas que você, como mulher, tem como importante. Né? E é importante, mas o que eu quero dizer para você torne o seu lar mais leve, governar a casa dela, e vai instruir o marido naquilo que está sendo organizado dentro da casa. Vou falar uma coisa de Deus para você. Deixa eu até me ajeitar aqui. Hoje mesmo eu estava conversando com a pastora Jéssica sobre esse assunto aí. A gente não é que deixa a família de lado, os pastores deixam. Não, é porque a confiança é tanto da pessoa que Deus colocou do lado dele, que ele divide a carga.
ele divide a carga. Então, você cuida disso aqui, você lembra que não fique chateado, você tem que lembrar o teu esposo do teu aniversário, não fica chateado. É porque ele está cuidando do reino, de algo maior. Então, quando você tem em comum acordo que se divide isso, não é para ficar chateado, nem ele chateado, nem você chateado, você esposo, você marido. É simplesmente uma divisão de tarefas que cabeça nenhuma consegue manter tudo em ordem, tudo certinho. Uma coisa eu disse e ela começou a entender, e entende essa situação assim. A Bíblia diz assim, que nós somos uma carne só. Quando ele está lá angariando para o reino, você imagine que o galardão dele, um pedacinho é teu? Quem tem mais facilidade em pedir perdão depois de uma discussão? Eu sempre tive essa facilidade. E qual foi a situação mais engraçada que vocês já passaram dentro da igreja? Foi engraçado pra ele, porque daí... O pastor Rogério, pra mim, foi muito engraçado. Mas pensa comigo, como a gente participa dos ensinos, faz o ensino da igreja, então toda quarta-feira a gente está lá dando essa aula, esse estudo bíblico lá. E a maneira que Deus nos usa de fazer esse ensino bíblico é abrindo espaço para todo mundo falar. Todo mundo dar opinião e aprendermos junto. Então, numa aula sobre dons espirituais, todo mundo comentando, todo mundo falando o que acha, o que não acha, e minha digníssima levantou a mão, eu tenho uma pergunta, eu falei, só um minutinho que já vai lá. Daí eu ouvi mais alguma pessoa ali que deu a resposta, daí quando eu fui para ela, o microfone acabou a pilha. Então, troca a pilha aqui, adivinha, voltou o microfone e eu esqueci dela. Não me respondi, fomos pra casa. E terminei a aula, ela também não falou nada, tranquilo. Quando foi no carro, então você imaginou, olhei do lado, o que aconteceu? O que aconteceu? De maneira foi engraçado. Quem é aquele que fica mais nervoso quando precisa falar em público? Se fosse pra falar, tipo, pregar um exemplo. Pregar. Gente. É você. É eu. Peraí, agora pra cantar, não, é diferente. Pra cantar, daí é bem tranquilo. Daí foi uma curiosidade. Já aconteceu de vocês estarem em uma igreja, de repente o pastor, a gente viu que ele ministra mais, ele prega mais e que você canta, mas já aconteceu dele ter que pregar em alguma igreja e chamarem você para dar uma palavra assim, sem você esperar? Como foi isso para você? Ainda não aconteceu, mas sempre me perguntam, você prega? Como ele prega? Aí eu falo, não, irmão, somente ele que prega, eu somente canto. Então, assim, até hoje não aconteceu. Esse fato de você ter essa consciência, né, já bem resolvida, que para pregar não é a sua praia, mas canta e ele prega. Mas como vocês enfrentam isso como casal, o fato de você não pregar e ele pregar? Como que vocês enfrentam a cobrança da igreja? Porque as pessoas cobram, as pessoas perguntam, mas você prega? Porque as pessoas acham que a esposa do pastor é obrigada a pregar também. É obrigada a estar em cima do altar pregando, ministrando a palavra. A cobrança, como a pastora bem colocou, é normal. O pastor prega, então a pastora vai pregar tal dia. Eu procurei sempre no começo, e a gente sempre conversa até hoje sobre isso. Fique tranquila, não se afobe quanto a isso. Se perguntarem para você, não tenha medo de falar, não, mano, o meu chamado é ministério de louvor, eu vou cantar. E nós sempre estamos socorrendo uma a outra. Não, irmã, eu não prego, mas meu esposo, pastor, você vem cantar? Não, mas minha esposa. Então por isso que tem que ter essa, como que eu posso falar, essa interação entre os dois. Nenhum fica no aperto. Fulano, você vai pregar tal dia, irmã, eu não prego, mas meu esposo pode vir do lugar agendando, não tem problema. Sabe, não fugir do compromisso, mas ao mesmo tempo saber aonde que Deus te chamou. E o mais interessante, pastor, é que vocês encontraram essa
identidade ministerial de vocês e não virou uma competição ministerial dentro de casa, né? Porque e também não é aquela coisa assim de que o importante sou eu sobressair e o outro não. Então, quando um entende o chamado do outro e apoia, tem essa cumplicidade, né? Essa clareza de identidade e propósito, fica mais fácil um apoiar o outro, não só no relacionamento como marido e mulher, mas também como no chamado ministerial. Talvez, pastor, isso não seja a realidade de muitos casais, de muitos líderes hoje, mas estamos aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida, que em nome de Jesus nós declaramos que sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, haverá um alinhamento ministerial, um alinhamento da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, em nome de Jesus. Pastora Jéssica, você consegue definir o ministério do pastor Léo em uma palavra? Dedicação. Pastor Léo, você define o ministério da Jéssica em uma palavra? Também essa palavra forte, dedicação, é uma coisa que a gente sempre procuramos. Como a pastora mesmo colocou, a gente entendeu aonde que o Senhor quer que nós atuamos. Aonde que Ele colocou dentro do reino dele, que é grande, aonde que nós vamos atuar. Então, eu me dedico na minha parte, ela se dedica na parte dela. O que podemos fazer para ajudar? Eu canto com ela de vez em quando, sabe? Eu canto com ela de vez em quando ela me dá algumas dicas de você exagerou aqui, ficou repetindo demais isso aqui na mensagem. Então essa cumplicidade a gente tem que ter, e é em casa, é isso que a gente ajusta o timer do negócio, é em casa, e Deus é louvado, tudo é para honra e glória do Senhor. E pra gente encerrar, vamos fazer algumas perguntas com respostas rápidas, resumindo, tipo, ele, ela, tá bom? Quem demora para se arrumar mais para ir pro culto? Se vocês trocassem de papel por um dia, quem vocês acham que teria mais dificuldade para assumir o papel um do outro? Quem é mais provável de esquecer o microfone ligado depois de pregar ou cantar? E qual comida não pode faltar depois que o culto termina? Ixi. Nossa. Um arroz, feijão, franguinho frito, franguinho frito. Uma boa salada de repolho, uma salada de... Quer convidar nós, fica à vontade. Se tiver arroz, feijão, franguinho frito, ovinho frito. Meu Deus do céu, aquele arroz branquinho, tudo de bom. E agora, pra gente encerrar o nosso programa de hoje, o nosso primeiro episódio, que virá muitos, eu gostaria que o pastor Léo e a pastora Jéssica deixassem uma mensagem para você, líder, para você, pastor, para você, ovelha, que também está ouvindo esse bate-papo aqui e talvez passou no seu coração, poxa, eu não sabia que a vida de um pastor, a vida de um líder ministerial, a vida do meu líder era tão normal quanto a minha. A igreja para nós hoje, deixa eu me ajeitar aqui. Você que tem o chamado, né? Porque quando você vai iniciar nesse ministério, nesse ramo, é o Senhor que te chama. Como o nosso pastor Dirceu diz assim, abriu uma vaga no reino de pastor e ele te chamou para ocupar essa vaga no reino. Então entenda uma coisa, não é tudo aquilo que coloca, lógico que as responsabilidades elas aumentam muito, mas quando você tem um companheiro, uma companheira que está do teu lado e entende, você tem que conversar muito e fazer ela entender ou fazer ele entender que é um só. Então a vida segue o fluxo normal. Em casa, o que mais vai ter que ter conversa, afinar essa relação, mas não é aquele bicho de 7 cabeças, temos que abrir mão disso, abrir mão daquilo, não, a vida da gente ela segue, a gente tem momentos de altos, a gente tem momentos de baixo, a gente tem momentos de discussão. Abrindo um parênteses, é que tem que ter diálogo entre o casal, pastor, pastora, líder, mas deixa bem claro, a gente tem problemas, irmão, tem discussão, temos problemas, normal, mas qual que é o grande segredo? Achar a solução e
E não prolongar ali aquela questão de briga, resolver na hora, porque daí a nossa vida não flui. Se não resolver ali, não flui, não vai pra frente. Então, meu conselho para você que tem o chamado, exerça, vai nessa tua força que o Senhor é contigo. É fácil? Não é, mas Deus está na frente. Sempre. Amém? Pastor Léo, pastora Jéssica, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês terem entregado tudo, né, gente? Eles entregaram tudo, não reteram nada, e nós somos muito gratos ao Senhor pela vida de vocês, pela família de vocês, pela vida da Manu, né, por tudo que vocês hoje representam no reino de Deus. Porque nós somos representantes do reino, né? E tem representado tanto no ministério quanto na família. Então nós queremos agradecer, quero também agradecer aqui a produção, né, produção? Agradecer a produção, meu esposo. Gente, muito obrigado. Se eu fosse vocês, eu já começava a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Compartilha com o seu pastor, com o seu líder de célula, com o seu líder. Já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal para que você continue recebendo todos os dias conteúdos aqui que vão alimentar a tua fé e te trazer maturidade espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou a pastora Jaqueline e nós estivemos aqui no episódio Além do Púlpito. Que Deus abençoe a sua vida.